Ok, já retornando aqui para o nosso papo bom, e já quero começar contigo aqui falando sobre, como eu já tinha dito no final do vídeo, da existência de várias evidências da divindade de Cristo, muitos comentários que não existem acerca da divindade dele, né? E eu quero começar já falando com um dos que existem. Coloquei esses seis aqui, esses cinco, né, que nós já falamos sobre eles, né? Jesus demonstrou onipotência quando acalmou a tempestade. Jesus demonstrou sua eternidade em João 8,58, que nós lemos antes de Abraão. Jesus demonstrou onisciência pelo conhecimento de pessoas. Jesus demonstrou sabedoria quando podia perdoar pecados, que foi o caso lá da mulher que nós falamos. Jesus recebeu adoração, algo que era proibido a homem. Nós lemos Filipenses capítulo 2, 9 até o 12. Então, divindades, a evidência da divindade de Cristo. Outras evidências da divindade de Cristo eram uma coisa que somente aquele que veria como Messias podia fazer, que era dar sermões na Páscoa. Nenhum outro homem poderia se reunir à mesa e dar sermões, né? A não ser o Cristo que viria. Outra coisa que mostra a evidência da divindade de Cristo, o percurso que Jesus fez para chegar até o homem que estava coxo no tanque de Betesda, né? Aquilo ali não poderia acontecer se não fosse por alguém divino. Primeiro, porque era um sábado. Você vê lá o critério de João 5, que os homens estabelecem, era um sábado, não podia ser feito. E outra que só podia ser feito por alguém divino, porque se estabelecia um critério para aquela situação. Outro aspecto, Jesus com evidências divinas, com evidência da sua divindade, ele não tinha como ser um homem comum, se fosse homem comum, não tinha como sofrer tentação por Satanás, só se fosse um ser com atributos divinos. Como ele era um homem natural, com atributos divinos, ele pôde sofrer esse tipo de tentativa, vamos dizer assim, de tentação por meio de Satanás. Esse e vários outros critérios que com o tempo nós comentaremos sobre isso. Talvez até na próxima aula eu volte a falar sobre isso. Estou fazendo só um resumo de plano de aula aqui para ver o que nós iremos falar na próxima aula, que é bem interessante. Mas vamos lá. Uma que eu quero aqui que vocês acompanhem, eu prefiro estar falando só o que está na apostila, porque é mais fácil de vocês acompanharem, que tem assim, na sua apostila embaixo, a kenosis de Deus. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 12, nós lemos na estante, né? De sorte que há de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo ele com forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes ali que a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, no qual foi obediente até a morte de cruz, o qual o Senhor... Você conhece todo esse contexto de Filipenses 2, a partir do versículo 5. Esse kenosis de Deus nada mais é o querido, né? O que o Senhor o escolheu, o que o Senhor trouxe para ele. E isso que é aknos. Né? E tem assim, a primeira indicativa disso assim, ó, Jesus abriu mão de alguns dos seus atributos divinos enquanto estava aqui na terra. Ah, professor, qual atributo divino que Cristo abriu mão enquanto estava aqui na terra? Que o Senhor era rei. Ele rei. E como divindade real, ele teve que abrir mão da sua divindade real para estar aqui entre os homens. Por isso que em Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz que, Paulo falando para os filipenses, que eu e você tenhamos o mesmo sentimento que ele tinha. Que sendo em forma de Deus, assim, tem o mesmo poder semelhante ao Pai, ele não preferiu não ter. E fez-se aqui homem natural para que fosse assolado e sofrido como foi. Então, é isso que é o escolhido. Segundo, foi uma autolimitação voluntária da parte de Cristo para a redenção. Há quem, eu já ouvi comentários dizendo que foi um autoflagelo, um autossuicídio. Não foi. Foi a autolimitação. Ele preferiu, né? Ele se deu aquilo, porque alguém tinha que fazer isso, ele se deu voluntariamente para que isso acontecesse. Tá? O esvaziamento, ou kenosis, ou abrir mão, né? O escolher abrir mão, inclui o papel e a posição humilde do homem.
Então essa posição humilde de Jesus foi se colocar num patamar normal, simples, como se fazendo como um homem comum. Não, lembra, não é um homem comum, ele se fazendo de um homem comum, para que o homem pudesse ver que há a possibilidade do homem ser se esvaziar, ou perceber que ele podia ser um homem do qual o Senhor quer que o homem seja. Né? Outro, Jesus abriu mão da posição e do privilégio que foram seus no céu, na glória. Entendeu? Abrindo mão de tudo isso, vindo, fazendo semelhantes aos homens. Cristo é plenamente divino e humano. Humano, mais uma vez, humano com letra maiúscula. Que significa o quê? Humano diferente. Humano diferenciado. Cristo era humano natural, não era humano comum, né? Que